Se Jesus aparecesse hoje, muitos não o reconheceriam. Não porque ele mudou, mas porque seus milagres nunca começaram com espetáculo. Eles começaram no silêncio, na dor escondida e em situações onde ninguém mais via esperança. Antes de curar corpos, Jesus tocava feridas invisíveis. Antes de vencer a morte, ele enfrentou o silêncio. É assim que começam os milagres que mudaram o mundo. Jesus não nasceu em palácios nem foi anunciado por reis. Caminhou entre pessoas comuns, em estradas de poeira, entrando em casas simples e ouvindo histórias que ninguém queria ouvir. Onde outros viam rotina, ele via propósito. Onde o mundo via limite, ele revelava possibilidade. Sua presença transformava ambientes antes mesmo de qualquer milagre acontecer. Seu primeiro milagre registrado não aconteceu em um templo, mas em um casamento simples, em Caná da Galileia. Quando o vinho acabou, a alegria começou a desaparecer. Para muitos, aquilo era apenas um detalhe social. Para Jesus, era o cenário perfeito para agir. A água foi transformada em vinho, e não qualquer vinho, mas o melhor. Com ele, o fim nunca é apenas o fim. Depois disso, os milagres se multiplicaram. Jesus tocava onde ninguém queria tocar e se aproximava de quem o mundo havia rejeitado. Um leproso, considerado impuro, se ajoelhou diante dele pedindo ajuda. Pela lei, Jesus deveria se afastar, mas ele estendeu a mão. Aquele toque curou o corpo, restaurou a dignidade e devolveu esperança a quem havia sido excluído. Cegos passaram a enxergar, mas não apenas com os olhos. Muitos passaram a enxergar sentido, direção e propósito. Um homem cego de nascença teve os olhos tocados por algo simples e foi chamado à obediência. Quando decidiu confiar e agir, voltou vendo. Esse milagre revela que há curas que só acontecem depois do passo de fé. Jesus também acalmou tempestades. Em meio ao vento forte e às ondas violentas, os discípulos entraram em pânico enquanto ele dormia. Quando o acordaram, Jesus se levantou e ordenou silêncio. O vento parou e o mar se acalmou. O silêncio que veio depois foi mais poderoso do que a própria tempestade. Diante de uma multidão faminta, 5 pães e 2 peixes pareciam insuficientes. Mas quando colocados nas mãos de Jesus, se tornaram abundantes. Todos comeram, todos foram saciados e ainda sobrou. Esse milagre não fala apenas de alimento, fala de provisão, cuidado e de um Deus que nunca chega atrasado. Jesus libertou pessoas presas pelo medo, pela culpa e por forças invisíveis. Onde havia caos, ele estabelecia ordem. Onde havia desespero, ele trazia paz. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas atos completos de restauração do corpo, da mente e da alma. Diante de um paralítico, Jesus fez algo inesperado. Antes da cura física, ofereceu perdão, porque a maior paralisia não está no corpo, está no coração. Quando o interior é restaurado, o exterior responde, e aquele homem se levantou diante de todos, mostrando que a autoridade de Jesus vai além do que os olhos veem. Depois da ressurreição, os milagres não cessaram. Eles apenas mudaram de forma. Jesus passou a aparecer onde o medo havia tomado conta. Entrou em salas fechadas, atravessou portas trancadas e ficou no meio dos discípulos que ainda tremiam. Não veio com cobrança, veio com paz. Mostrou as mãos, mostrou o lado ferido e provou que a cruz não foi derrota, foi passagem. O medo começou a dar lugar à fé, e a fé começou a gerar coragem. Na beira de um lago, homens cansados voltaram a pescar, como se tudo tivesse sido apenas um sonho distante. Jesus apareceu novamente, preparou alimento e os chamou pelo nome. Ali aconteceu outro milagre silencioso, a restauração. Pedro, que havia negado, foi reencontrado. Não houve gritos, não houve acusação. Houve pergunta, houve amor e houve chamado. Porque Jesus não apenas perdoa, ele devolve propósito. Os milagres de Jesus nunca foram apenas sobre poder sobrenatural.
Eles sempre apontaram para a transformação interior. Cada cura física revelava algo maior. Cada libertação espiritual mostrava que o ser humano não foi criado para viver preso. Cada milagre confrontava a ideia de que o sofrimento é definitivo. Com Jesus, nada é definitivo quando ainda há vida. Mesmo após subir aos céus, seus milagres continuaram por meio daqueles que creram. Medo virou ousadia. Covardes se tornaram testemunhas. Pessoas simples passaram a falar com autoridade, não porque eram fortes, mas porque haviam sido tocadas pelo impossível. O nome de Jesus continuou curando, libertando e transformando, porque o poder nunca esteve apenas nos milagres, mas em quem ele é. Ao longo da história, milhares tentaram apagar seu nome, desacreditar seus feitos e reduzir seus milagres a lendas. Mas nenhum império conseguiu. Nenhuma perseguição foi suficiente. Nenhum tempo conseguiu silenciar o impacto de uma vida que venceu a morte. Porque Jesus não deixou apenas histórias, ele deixou marcas. Os milagres continuam acontecendo de formas que nem sempre são vistas. Às vezes, não é um mar se abrindo, é alguém que decide não desistir. Às vezes, não é um cego enxergando, é alguém que volta a ter esperança. Às vezes, não é um morto ressuscitando, é um coração que estava perdido encontrando sentido novamente. Jesus nunca prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença, nunca prometeu caminhos fáceis, mas garantiu companhia. Seus milagres não eliminam a luta, mas revelam que a luta não é em vão. Cada milagre contado nos evangelhos carrega uma mensagem eterna. Deus vê, Deus se importa e Deus age. Por isso, os milagres de Jesus não pertencem apenas ao passado. Eles continuam ecoando em cada vida que se encontra com ele. Porque quando Jesus entra em uma história, nada permanece igual. O que estava quebrado encontra restauração. O que estava perdido encontra direção. O que parecia morto encontra vida. E essa é a continuação que atravessa séculos. Não apenas o que ele fez, mas o que ele ainda faz. Porque Jesus não mudou. O poder não diminuiu, o amor não esfriou, e quem se encontra com ele de verdade nunca sai o mesmo.